Então, vamos envolver o nosso irmão Jorge para trazer a palavra do Evangelho neste dia. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e nos trazer a devida aquiescência do seu Evangelho de amor, para que possamos sair daqui fluidos na palavra, nos envolve, nos acaricia, o coração e nos proporciona meditar sobre aquilo que nós buscamos ser no entendimento do Evangelho do Mestre Jesus. A lição de hoje é do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição de número 38. Essa lição de número 38, ela traz um versículo do Evangelho de Lucas, que narra quando Jesus adentra a Jerusalém, e no versículo 19, Jesus fala da questão da paz interior. Sabedouro de tudo quanto iria ali acontecer na sua missão aqui na Terra, que já estava como encarnado, findando, mesmo assim ele trazia a paz em si. E no versículo 19, no capítulo 19, versículo 42, Lucas traz essa questão. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. A gente vê aqui que Jesus não fala de uma questão localizada, não é uma cidade, um estado, não é um local, não é o estar fazendo alguma coisa, mas é a questão da paz interior, que mesmo que haja ao seu redor um caos completo, se você mantém e retém a paz em ti, que é a construção do seu eu, no seu cotidiano, de acordo com tudo aquilo que constrói essa nossa condição de conhecimento, sabedoria, dos ensinamentos que nos provém a cada dia para caminharmos aqui encarnados sobre a face da terra. E Emmanuel, então, dessa colocação, que Jesus faz sobre a paz, se pelo menos neste teu dia conhecesse aonde a tua paz pertence, Emmanuel traz as seguintes colocações, que eu vou ler e depois a gente vai comentar dentro da nossa capacidade de entendimento e compreensão daquilo que aqui foi ditado por Emmanuel. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence, a paz íntima, em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida. É que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos, compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude
estarão afastados, cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular. E 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Emmanuel, ele traz aqui nessa reflexão da paz, né, aonde encontra a paz interior, ele nos traz uma questão bem propícia, porque ele nos coloca o seguinte, e inclusive no final ele faz uma afirmativa, né, bem interessante, que eu vou tocar mais para frente, que se cada um cuidasse das coisas que lhe compete, né, 2/3 dos problemas do mundo, das sociais do mundo, estariam resolvidos. Então é uma coisa assim muito veemente que ele coloca no final da lição. E nós vamos ver então que quando Jesus fala, né, se conhecesses também ao menos neste teu dia, por hoje só, o que tua paz pertence. E nós vamos verificar que muitas vezes, a maioria de nós, nas nossas atribulações cotidianas, no corre-corre da vida, em desenvolver o nosso ganha-pão para sustentar aqueles que dependem de nós, muitas vezes nós passamos por várias situações da qual nós não paramos para pensar e meditar. Temos nós outros controle absoluto de tudo que fizemos no dia de hoje? Isso é claro na nossa mente? Será que se nós formos ver ponto a ponto, minuto a minuto, hora a hora, do que fizemos até aqui, nós temos absolutamente o controle e a assertividade de que fizemos tudo quanto estava ao nosso alcance para permanecermos dentro dos padrões evangélicos trazidos pelo nosso Mestre Jesus? Temos nós essa capacidade de ter esse controle absoluto sobre o nosso tempo, sobre o nosso dia? Verdadeiramente acredito que não, porque muitas coisas fazemos mecanicamente por impulso e nem raciocinamos sobre os atos que estamos realizando, como dirigir no trânsito. Será que nós estamos dirigindo de forma cristã, de forma a respeitar a nossa condição e a condição do próximo? Ou será que nós nos irritamos por alguém que passa acelerado, um motoqueiro ou um carro que entra à nossa frente sem dar a seta? Será que nós nos irritamos com isso? Nós saímos desse padrão evangélico? Eu acredito que sim, porque são coisas tão mecânicas do nosso dia a dia, do qual nós não temos o absoluto controle. Mas Jesus, na sua condição, e que tinha controle sobre tudo o que ele vivenciava, ao entrar em Jerusalém, mesmo sabedouro de que ele estava caminhando para uma madeira infame dali adiante, e tudo o que iria acontecer, mesmo assim a paz estava nele, estava com ele e pertencia a ele, porque ele tinha controle absoluto de todas as coisas, e de tudo quanto ao seu redor estava acontecendo. Então, muitas vezes, nós nos depreendemos da paz por inquietações que muitas vezes nem merece a nossa verdadeira interação. Muitas vezes por preocupação do que irá acontecer, do dia de amanhã, de questões que nos envolvem. Eu preciso fazer uma consulta, eu preciso fazer um exame. Meu Deus, será que tem alguma coisa? Nós já trazemos a preocupação antes de conhecermos verdadeiramente a condição que nos irá atingir ou aplicar no dia seguinte ou quando chegar esse momento.
pela condição que a vida nos leva, não é? A maioria de nós sofre de ansiedade, não é? Está sempre preocupado com as coisas que virão. E Jesus, mesmo sabendo de tudo que viria, estava em paz. Por quê? Porque ele tinha a certeza absoluta que diante de tudo o que aconteceria, ele nada fez para... Perdão. Abriu aqui o microfone do meu celular e está respondendo o que ouviu. Ele nada fez para que aquilo viesse para ele como uma punição. Ser crucificado, o que fez Jesus aos homens para ser crucificado? Que punição é essa? Então ele sabia que tudo aquilo que ele fez até então era trazer a palavra de Deus, a missão que Deus lhe incumbiu, para trazer esclarecimento aos homens. E aqueles homens que não estavam preparados para esse esclarecimento, iriam reagir da forma como reagiram. Ele tinha esse conhecimento, mas não era ele que havia provocado esta situação. Isso iria levar aos homens a condições futuras que a eles seriam cobrados por seus atos, como nós sabemos que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. É por isso que aqui adiante Emmanuel coloca que é um bem valiosíssimo do Altíssimo esse tempo que a nós pertence, porque estamos aqui encarnados e esse é o tempo que nos pertence para nos corrigirmos das nossas dificuldades e imperfeições. Se nós bem conduzirmos a nossa existência aqui na Terra, poderemos evoluir, amenizar dificuldades de outrora, de outras reencarnações, ou poderemos nos comprometer ainda mais. Mas isso tudo é responsabilidade de nós mesmos. Nós é que estamos fazendo por onde merecermos sermos acolhidos nas esferas espirituais de forma mais amena ou não, de acordo com o que aqui nós estamos praticando. Porque na mesma fala de Jesus em que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós sabemos que nessa liberdade não existe uma porta a transpor que estava trancado e nós aprisionados em algum lugar. Essa liberdade, ela nos traz através do conhecimento da verdade. E junto com esse conhecimento da verdade, advém a responsabilidade que nós teremos para, com esse conhecimento da verdade, agirmos de acordo com o que nós conhecemos. Se nós temos conhecimento de que algo é errado, impróprio, e mesmo assim nós o fazemos, nós estamos assumindo a responsabilidade de tudo quanto advém daquele nosso ato. Nós sabemos que avançar o sinal vermelho é uma infração. Está sujeito, além de poder machucar a outrem, não é, que possa estar no seu direito de ir, ainda poderemos ter a inflação de uma multa, de pagar uma multa monetariamente, de perdermos o nosso direito de dirigir de acordo com o acúmulo dessas multas. Então nós temos consciência disso. Então, se eu avanço o sinal, eu sei que eu estou errado e eu sei que eu posso ou não ter consequências. E eu tenho que estar preparado para essas consequências. Se ao avançar o sinal eu atropelar alguém, eu tenho que assumir a responsabilidade do meu ato. Não adianta depois querer dizer: eu não sabia, eu não vi, a pessoa atravessou repentinamente na minha frente. A responsabilidade é e será minha, porque eu tenho conhecimento das regras, e se eu estou infringindo as regras, a responsabilidade vai me levar à cobrança. Isso nas questões e regras materiais. Nas questões espirituais, não há diferença. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará da ignorância das coisas do mal. E se eu mesmo assim optar por fazer este mal, eu vou estar sujeito às consequências, porque a responsabilidade me cobrará o mal ou aquilo de bem que eu deixei de fazer. Então, quando Jesus fala da paz, se ao menos nesse dia souberes o homem, onde está a tua paz, é justamente essa consciência tranquila que durante todo o dia que nos trouxe até aqui, eu fiz tudo o que estava dentro do meu conhecimento, do meu entendimento e capacidade de agir para estar nos padrões evangélicos do Mestre Jesus. E essa consciência, nos momentos em que eu me desviar desse padrão, irá me cobrar. Ela vai dizer: poxa vida, não precisava ter feito isso. Não precisava ter ficado irritado porque o fulano entrou sem dar certo ou fechou a tua passagem. Não era necessário. É um problema dele, que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se corrigir. Você pôde controlar o veículo, controle também a sua mente. De toda questão que não vai levar a nada em relação ao outro, porque se ele está errado e não tem consciência disso, ele vai continuar errando. E você é que vai estar irritado e vai estar recebendo as dificuldades que esta irritação trará a você, física, organicamente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, que é estar em atribulações, em vibrações negativas, atraindo questões e amigos espirituais que também estejam nesse mesmo padrão vibratório. Então, quando Jesus nos aconselha a conhecer, pelo menos hoje, aonde encontra a nossa paz, a gente tem a mania de dizer que colocar a cabeça no travesseiro e dormir, não é? Sossegadamente, é uma questão de estar em paz. Realmente é. Mas a gente sabe que o dormir nem sempre exalta isto, que é estar em paz. Mas pode ser a questão do cansaço do dia a dia. A gente está tão cansado que às vezes deita, põe a cabeça no travesseiro e nem ora, nem agradece a Deus e ao Pai pelo dia que tivemos. Então, como é que a gente pode garantir que estar com a cabeça no travesseiro e dormir seja sinônimo de paz? Muitas vezes, nesta condição, entramos em atribulações, não é? No plano espiritual, de condições terríveis, que nós batalhamos noite inteira com amigos espirituais que nos cobram justamente essa responsabilidade que nós não estamos atuando dentro dos padrões evangélicos do Mestre Jesus. Então nós vemos mais adiante, no que Emmanuel nos coloca, ele diz o seguinte: atendemos para a assertiva do Mestre, atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos, compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O que Emmanuel nos coloca aqui é que nós temos, né, como espíritos diligentes, atentos, e estamos nós de acordo com o Evangelho do Mestre Jesus, estamos sempre atentos à oportunidade de servir. E o que isso significa, a oportunidade de servir? Não é abrir o vidro e dar o trocado àquele que nos pede no farol, não é vir a cada espírito ao fazer uma doação. Isso tudo pertence a uma condição,
Mas quando ele diz aqui aos espíritos diligentes de observar a oportunidade de servir, é aquilo que não está claro diante de nós. Porque quando alguém vem e nos pede o dinheiro no farol, nós temos duas opções: damos ou não damos. Decidimos ali. Se nós dermos a ele, pertence, não vamos julgar o que ele vai fazer. Se não damos, é algo do qual nós vamos ter que conviver. Olha, não dei, não quis e acabou. Você tem os seus motivos. Mas quando ele diz assim, observai, né, as oportunidades, é aquilo que não está claramente diante de nós. A pessoa que nos pede no farol está claramente diante de nós e nós decidimos ali se vamos dar ou não. É aquilo que durante o nosso dia é prestar atenção no próximo, de quem está ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, e ver ali, de repente, as pessoas estão passando por atribulações terríveis que dá os sinais, mas a gente não está atento a perceber esses sinais, e de repente as coisas se avolumam e partem para um grau muito mais difícil de reparar, e a gente fala, poxa vida, se eu soubesse, não é? E nem sempre a gente vai ter essa clareza do souber, mas nós temos que estar atentos a essas oportunidades. Pô, se você conhece o teu colega de trabalho, sabe como ele é? Ele chega todo dia animado e dá um bom dia, né? Outros não, chegam mais irritadiços e tal, porque acordou cedo pela condução, mas você os conhece. E se você percebe num instante que algo está diferente do cotidiano, não seria prudente perguntar, fulano, tudo bem? Tudo bem em casa? Como é que você está? São coisas, né, que a gente trata aqui como cordialidade, mas são essas situações que são as oportunidades que Emmanuel fala aqui, que a gente tem que estar atento, diligentes, né, para poder servir. Porque de repente nessas pequeninas coisas nós podemos evitar outras tão tortuosas, né, para aquela pessoa e para todos que estão ao seu redor. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, me surpreendi porque fulano teve uma atitude tão drástica, mas ninguém toma uma atitude drástica do dia para a noite. É algo que vem se construindo no cotidiano, no dia a dia, e nós precisamos estar atentos para poder observar a oportunidade de servir. E aqui mais adiante, como eu coloquei antes, não é? O que o Emmanuel nos coloca. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios. E os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular. E 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Eu achei muito interessante essa parte que Emmanuel coloca, porque a gente ouve muito, né, as pessoas falarem do problema. Todo mundo na televisão, olha o problema da Cracolândia, o problema das pessoas que estão na rua, em situação de risco, a fome. Todo mundo fala do problema. Mas a gente vê muitos poucos tratando de resolver o problema, não é? Quando eu trago essa questão aqui, é porque Emmanuel diz, né, de uma forma até muito veemente, se cada um cuidar do que lhe é particular. O que me é particular é esse estado de consciência, de paz que Jesus nos fala através do conhecimento do seu Evangelho. Esse estado de conhecimento de paz me diz que para eu esteja atento às observações do serviço do cotidiano. E se eu estiver agindo assim, eu vou estar trabalhando e fomentando para poder auxiliar, dentro do possível, aqueles que estão em situação de risco, de fome, na rua, aqueles que estão na Cracolândia, se não presencialmente, diretamente, mas com vibrações não única e exclusivamente de crítica, mas vibrações de positividade, para que essas criaturas se libertem do mal, do vício,
é a porção que nos cabe. Quando Emmanuel diz cuidar daquilo que te particulariza, é essa nossa mente e condição cristã de servir ao Evangelho do Cristo. Por me ouvirem, obrigado e até a próxima oportunidade.